Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos à casinha. Como sempre, uma alegria estarmos aqui. Também quem está em casa, boa noite. Hoje nós vamos analisar uma mensagem extraordinária do benfeitor Emmanuel, pelas mãos de Francisco Xavier, nosso Chico Xavier. O nome da mensagem se chama Oração e Atenção. Oração e atenção. Diz o seguinte: oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Então, a gente ora, pede. Podemos fazer mais coisas na oração do que pedir. Aqui o foco é a gente pede, que é o que mais a gente faz, né? A gente mais faz quando ora é pedir. Né? É o comum do ser humano aqui na Terra. E aqui ele diz: pediu, acalma, serena, senão não tem como recolher respostas. E, via de regra, é justamente o que a gente não faz. Ainda mais nesse mundo maluco e caótico que a gente vive no dia a dia, corrido, louco. A última coisa que a gente faz é prestar atenção com o coração calmo. Ele diz: desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que certifiques quanto às indicações do alto. Ou seja, Deus fala baixinho. E muitas vezes a gente quer algo grande. A gente gosta de coisa escandalosa, escancarada. Mas não vai acontecer. Não é assim que Deus fala com a criatura. Não é. Então, você não vai estar na praia, o mar vai abrir no meio, com uma grande demonstração, um grande sinal para você do que você está esperando. Não vai materializar o teu anjo da guarda na sua frente, te dar um tapa na orelha para você, né? Ver se presta atenção no que tem que prestar. Esses fenômenos não acontecem. Né? A gente fica esperando o raio cair na frente, para chacoalhar. Não acontece assim. É o que o Emmanuel está explicando aqui. Deus não fala assim com a criatura. Não fala. Não adianta a gente esperar esse tipo de coisa. Qual ocorre ao sol que não precisa descer do campo ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que basta para isso a mobilização dos seus próprios raios, Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Milhões de mensageiros. E nós temos muito a questão da escassez. Nós, como seres humanos aqui na Terra, a gente está sempre preocupado com falta. Falta de recurso, vai faltar isso. E é muito comum a gente falar, não tem gente suficiente, e a gente se depara com isso mesmo. Tem que fazer uma tarefa no trabalho, em casa, na casa espírita, na igreja, no templo, não dá para fazer, não tem braço. Não tem braço suficiente. Não tem gente. A gente está sempre se deparando com isso. Está faltando, não tem suficiente. Todo tipo de recurso. Só que a gente se esquece que, para Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo Infinito, não tem escassez. Não existe. Isso é coisa do ser humano da Terra. Não tem limitação de recurso para Deus. Tem tudo o que for necessário. Em total e plena harmonia e abundância. Então não falta gente para fazer nada no plano maior. E a gente se pega com isso. Com medo que vai faltar. Será que Deus vai atender a todos os pedidos? Como se fosse Papai Noel no Natal. Será que dá Papai Noel atender? A criança fica preocupada, né? Ai, Papai Noel vai conseguir passar na minha casa também? Tem que passar no mundo inteiro. Todas as crianças, não vai dar conta. Ele não chega na minha casa. Ou vai faltar recurso na fábrica do Papai Noel, meu presente não vai sair. É um pensamento nosso infantil mesmo de ser humano. Mas na criação divina não tem escassez de nada. E a gente às vezes se esquece de pensar nisso.
Aí ele segue. Ora e pede. Estamos falando aqui de pedir, de pedir. Em seguida, presta atenção. Presta atenção. Que é o que nós não fazemos. Nós somos, no geral, seres desatentos. Desatentos. Não presta atenção nas coisas. É sempre essa rotina louca, 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 louca. Eu não estou nem falando de celular, hein? Que é coisa do hoje, né? Quanto a gente se dispersa. Ele fala, ora, pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa. E coisa aqui é acontecimentos do dia a dia. Coisa que acontece no nosso dia. Dando-te, na essência, as informações ou os avisos que solicites, que solicitastes. Então, você pede, presta atenção. Presta atenção. Ele está afirmando, algo virá. Algo virá. Por algum intermédio, ou de alguém, ou de algum acontecimento, para te responder à sua solicitação, na forma de informação ou de um aviso. E a gente segue muito desatento. Muito desatento. E a gente pensa, Deus não está me ouvindo? Ou aqui vem a pergunta, ou é nós que não estamos nos colocando numa situação para ouvir a resposta de Deus? Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo. Verbo, palavra. A palavra de um amigo. É que eu já paro e me recordo que, certa vez, não faz muito tempo isso, eu estava num conflito grande com questões do emprego, do trabalho, e estava pedindo oração, uma ajuda naquilo, oração para Deus, para dar um esclarecimento naquilo, o que fazer. O que fazer? Aí, estava uma hora, sentei com um colega, começou uma conversa despropositada, e vai falar o assunto, ele se interessou, perguntou, como que você está? Coisa que é difícil a gente escutar, né? Graças a Deus, na casa espírita, a gente escuta mais. Como é que você está? Aí eu falei, toquei nesse assunto, do nada ele falou assim, olha, você não pode mudar de emprego, não. Eu falei, vixe, como assim, né? Manda uma dessas? Eu falei, mas por quê? Eu não era o que eu queria ouvir. Eu queria ouvir assim, não, vai, você é livre, vai ser feliz, faz o que você quer. E ele mandou essa assim do nada. Eu falei, mas por que eu não posso? Aí ele começou a dar um monte de explicação lógica. Isso. Eu falei, caramba, meu. Tá bom. Acho que entendi alguma coisa. Né? E é engraçado que nesse mesmo conflito, ele fala aqui, vem no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa, ou até mesmo um simples cartaz que te cruze o caminho. A resposta de Deus. Olha as formas que vem. Eu me lembro que nesse mesmo conflito, tempos depois, estava ainda o mesmo problema, e pedindo em oração um esclarecimento para Deus, um sinal do que fazer, que decisão tomar, eu abro meu computador, abro minhas coisas para trabalhar, eu abro todo santo dia, as mesmas telas, mesmo programinho. Do nada me pula uma tela da internet, que eu não apertei. Estava lá numa lista gigante de favoritos, mas lá embaixo, não tinha nem como clicar naquilo. Pulou, pum! Aí estava assim a reportagem. 7 razões para você não sair do seu emprego. Eu falei, não é possível. Não é possível. Aí eu falei, então acho que é isso. Acho que é isso. Porque Deus vai falando de várias formas diferentes, sutil. Às vezes nem tão sutil assim, a gente não presta atenção. Mas são várias formas diferentes, a gente tem que montar o quebra-cabeça.
É uma palavrinha aqui, é uma fala ali, uma imagem aqui. Você vai montando. Mas se você não estiver prestando atenção, com o coração calmo, não tem como ver. Não tem como ver. E você fica aquela angústia de não tem uma resposta, não tem uma resposta, nada acontece. Não recebo nada, não recebo um sinal. Outra interessante que me peguei também lembrando, na verdade veio aqui agora, eu estava falando de trabalho, para variar, tenho grandes provações no trabalho, como muitos, né, no trabalho profissional, no emprego, estava num conflito horrível com um colega de trabalho. Horrível. Aquilo indo, até eu comecei a ter pensamento de como resolver aquela situação. Ah, não tem jeito, acho que vou ter que seguir esse caminho aí. Eu estava no carro, depois de ter um problema com essa pessoa, dirigindo, pensando nisso, e aí vem o foco da atenção. Você não está prestando atenção, mas algo superior claramente te direciona a atenção. Aí passou o caminhão, era do para-choque do caminhão, assim, o melhor caminho é o da paz. Eu falei, eita, nós. É um recado. É um recado. E também, na hora, não era o que eu queria ouvir. Eu queria assim, é isso mesmo, quebra o pau. Resolve isso daí. Não deixa mais assim, não. Que isso? Está sofrendo com você? Vai lá e resolve. Aí, não, não é bem isso. Não é bem isso, mas tem que prestar atenção. Para finalizar esses exemplos, tem outro interessante. Estava num conflito interno também, para variar, nós temos muitos, né? Coisa de quem está ainda crescendo, coisa nossa. Estava num conflito muito pesado dentro de mim, uma certa questão pessoal. Mas difícil mesmo, coisa complicada, muito complicada. Estava me dando muito sofrimento. Comecei a pedir também uma ajuda para resolver aquilo, para ter um sinal do que fazer, um esclarecimento. Estava na minha, do nada, pensando nisso também, pedindo essa ajuda, dei atenção e dá um foco, assim, pá, um casal na minha frente que estava segurando a mão do outro assim, forte, sabe? De união, aquela coisa forte. E aquilo foi, nossa, é um recado para mim. Pô, claro, é um recado para mim. Inclusive, diga-se de passagem, aconteceu aqui na casinha. Aqui na casinha. É um recado. E era a resposta que eu precisava naquele momento. Então, são sinais sutis que tem que prestar atenção. E você vê, na época de Emmanuel não tinha LinkedIn, não tinha internet. Estou dando exemplos aqui do que é de hoje. Né? Ele segue. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro ao coração. É dentro o processo. Por que é dentro? Porque nós estamos em Deus assim como Deus está em nós, tanto quanto nós somos feitos à essência do Criador. Então, essa comunicação é constante, só que a gente não presta atenção, a gente é distraído. Não presta atenção. Sentimento. E a linguagem de Deus não é você está ali pedindo para Deus falar com você, parece uma boca gigante de Deus e começa a falar exatamente o que você precisa ouvir. Qual a resposta à tua pergunta. Não funciona assim. Não funciona assim. A linguagem divina é, via de regra, sentimento e ideia. Sentimento e ideia. É o que ele está dizendo aqui. Sabe aquele dia que você acorda com uma coisa forte te dizendo assim, vai, faz. Ou o contrário. Você acorda e diz, não faz, não vai. E a gente, muitas vezes, faz o quê? Já catou o celular, já berrou não sei o quê, já lembrou do problema da conta, tem que pagar. Passou por cima.
Passou por cima. E talvez aquilo era algo de extrema importância para a tua existência. E ele segue. Deus responde sempre. Sempre. Então não é assim, tem coisa que Deus responde, tem coisa que não. Depende. Depende de quem é, depende do que você está pedindo, depende do momento. Não existe isso. Nós estamos falando da entidade, fonte primária e criadora do universo infinito e de todos nós, consequentemente. Não tem critério. E ele está dizendo aqui, Deus responde sempre, sempre, toda santa vez. Você pedir algo, vai ter resposta. Seja pelas vozes da estrada. Eu brinquei não, comentei do para-choque do caminhão, estrada de uma forma geral, mas está aqui. Pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé. Estamos nós aqui nesse momento. No diálogo com uma pessoa que te afigura providencial para a troca de confidências. Nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas, ou seja, não faladas, da natureza. Da natureza. Nas emoções que te desabrocham da alma. Ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento e te convidam o espírito para a observância do bem eterno. Do bem eterno. E isso faz toda a diferença. Muito do que a gente pede é visando aquilo que a gente acredita que é bom para nós nesse momento. E, no fundo, em outras palavras, é o que a gente quer. E muitas vezes o que a gente quer não está alinhado com o bem eterno. Porque nós estamos de passagem aqui. Nós estamos isso aqui. Mas nós somos espíritos imortais. Então, a resposta divina não poderia ser outra do Pai que visando o bem eterno, já que você é um ser imortal que tem eternidade pela frente. Não vai ser o que é bom para você daqui 2 dias, 2 anos, 20. Não, é longo prazo. Aí você pega a resposta, você não gosta. Não gosta. Mas eu quero isso agora. Como assim? Aí você fala, faz a tua oração, bonitinho, pede, Pai, quero isso. Aí vem a resposta, não. Não. Aqui o que você faz? Fica bravo. Fica chateado com Deus. Fica chateado. Como não? É bom para mim. Bom para mim na visão de quem? Na visão de quem? Sua? Então, bem eterno. Isso é fundamental a gente compreender. Fundamental. E ele segue. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar. Abre aspas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então aqui, o mestre dos mestres que esteve entre nós ensinou. Vai pedir? Pai. Não tem formalidade com Deus, porque não tem barreiras. Ele é o Criador. É como um pai. Não tem que se dirigir com formalidades. Excelentíssimo Senhor, Criador de todo o universo, maravilhoso, infinito, me permita. Pai. Jesus no Pai. Pai. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. O Pai não é seu. O Pai é nosso. O Pai é nosso. Então não adianta a gente pedir algo que te beneficia, mas prejudica ele ali. Não adianta. Não vai ter resposta nessa linha. Que pai, que mãe
prejudica um filho para ajudar outro. Não tem sentido. Imagina o Pai Supremo. E a gente pede essas coisas. Às vezes, sem se ligar que tem essa consequência. É para o teu bem ou é para o bem de todos? Porque a lei de Deus é o bem maior de tudo e de todos. Não é o teu bem particular. Não é. Não é. Então é Pai Nosso. É a vontade do Pai, não é a nossa. Isso muda tudo. Muda tudo. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece. Íntimo. Enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Ele disse, entra no teu aposento íntimo e, em outras palavras, conversa com o Pai. Conversa. Comunga. Comunga. Porque comunhão é o seguinte, a gente, às vezes, se perde nessa palavra. Comunhão, comungar, é quando você se une a outro ser, se mistura, se junta, se associa para executar uma tarefa em comum, no bem. Isso é comungar. Como você comunga com um irmão na jornada, você está se associando com ele de verdade, porque você tem, junto com ele, um objetivo comum no bem. Isso é uma comunhão. Comunhão com Deus, Pai, quero trabalhar contigo para o bem maior do universo infinito. É mesmo, filho? Então vem. Então vem. Vem comungar comigo. Cara, um espírito celeste como Jesus, já atingiu essas altitudes evolutivas, incompreensíveis até para nós, por isso é o mestre, ele já está em plena comunhão com Deus, plena associação, está misturado com o Pai para o objetivo de trazer o progresso e o bem do universo infinito. E ele segue, para ir fechando. Recordemos, de novo, ele diz, o Divino Mestre, estamos falando dele, e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. De novo, constantemente. Deus nos atende o tempo todo. Ou seja, é nós que não temos a condição de escutar, de ver, de perceber. Mas olha a abundância divina. Atende sempre, atende constantemente, responde a todos os pedidos. Assim, não é possível. É mesmo, é assim. Está dizendo que é mesmo. Aí vem a condição. E é isso que deve ser, ao menos, a oportunidade da grande lição da noite, que a espiritualidade está nos trazendo carinhosamente. Carinhosamente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos. Aí pegou. Aí pegou. Desejo. A maioria de nós está aqui nesse planeta, ralando em todo esse caos, porque nós estamos acostumados a sempre buscarmos atender o nosso desejo. E uma vez perguntaram a um grande sábio, se Deus sabe de todas as coisas, é onisciente, onipresente, todo-poderoso, então ele já sabe tudo o que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que eu quero pedir, tudo da minha vida, para que eu vou orar para Deus? Pedir alguma coisa? Ele sabe de todas as coisas já. Não faz sentido. Ele respondeu, mas ninguém ora para informar Deus de nada. A criatura ora para educar os seus desejos. É isso que a gente ora. Então, quando você pede algo e vem um sim, você pediu a coisa certa. Pediu a coisa certa. Visão de eternidade bem maior. Está alinhado. Vá adiante. Mas se for para atender desejos, aí vem aquele não que a gente tanto não gosta.
Então, temos que deixar de lado exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. De momento parece contra, e a gente não gosta. E a gente ignora. E é conveniente. Então, resumindo tudo, pediu? É para pedir? É para pedir mesmo. É para pedir para o pai. É pai. Pede, mas presta atenção. Acalma, a serena, presta atenção. Tem que andar assim mesmo, prestar atenção em tudo. A gente vive distraído. Presta atenção. Acalma. Mas também esteja com o coração aberto para aceitar a resposta que vem. Para aceitar os não do pai que está querendo educar. Botar você no teu bem. Sempre é a nosso favor. Sempre. Não tem erro. Sempre a nosso favor. Entendamos isso. É certeza que a nossa vida vai ficar bem melhor. Bem melhor. Vamos fechar os olhos um pouquinho, convido. Respirar fundo, pedindo que essas bênçãos sejam mantidas em nossas almas, que possamos, assim, nos fortalecermos por uma caminhada mais segura, mais confiante, mais certa, mais positiva perante a tantos desafios, tantas dificuldades na nossa vida. Que estejamos também agora tranquilos, abertos para recebermos o passe e nos beneficiarmos ao máximo. E assim também retribuir, doando o nosso melhor em casa, com quem nos cruza os caminhos, quem compartilha a vida conosco. E saindo daqui melhores do que chegamos, mais confiantes, mais serenos, mais alegres, se possível. Que assim seja, graças a Deus.